ao diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, doutor Breno Batista, para a sua manifestação. Bruno Batista. Bruno Batista. Ministro Vital do Rego, muito obrigado pelo convite. Em nome da CNT, eu estou aqui para discutir esse tema que, para nós também do setor de transporte, ele é fundamental. Em primeiro lugar, eu acho que é importante parabenizar essa iniciativa, não só do debate, mas como essas ações que foram apresentadas aqui por parte do governo, essa tentativa de modernização, essa etapa de desburocratização, ela é fundamental, já que isso, creio eu, vai ser uma queixa comum a todos os setores produtivos que vão se manifestar aqui ao longo dessa reunião. Em primeiro lugar, eu acho que é importante notar que nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos na era da informação. A era da informação, ela acaba eliminando uma série de restrições que acabaram se consolidando, se constituindo em processos burocráticos aqui no Brasil. Antigamente, qualquer registro, formalização, consulta, análise de dados, isso tudo estava sempre muito baseado na avaliação de uma pilha, de uma série de papéis. Hoje, não. O mundo eletrônico substitui isso com muita vantagem, com muita eficiência e, principalmente, ao menor custo. Então, hoje, nós vivemos uma era em que já se discute muito a questão do Big Data. São grandes bancos de dados que você consegue extrair informações relevantes, importantes, que possibilitam uma maior agilidade e ajuste de qualquer que seja a ação. Pode ser a ação de venda, de identificação de prioridades de consumo, e isso também é um ponto que pode ser muito bem explorado nessas ações que o próprio governo se propõe a fazer. Então, grandes bancos de dados podem se traduzir em menor burocracia e melhor possibilidade de gestão, traduzindo isso em políticas sociais, setoriais mais ágeis. Então, por exemplo, usando um próprio exemplo que foi citado aqui, quando a pessoa vai, então, a um posto de saúde, ele vai ter identificado, então, qual é a queixa, qual é a doença, qual é o tipo de tratamento que ele fez. Disso, a gente já é possível saber qual é a localidade que ele mora. Então, se várias pessoas daquela localidade, a partir da análise de um banco de dados mais amplo, têm aquele mesmo problema, então isso pode se constituir, por exemplo, numa política de saneamento, numa política voltada ao atendimento médico prioritário, pode se identificar um problema de origem que acaba gerando dificuldades para um grupo populacional maior. Isso hoje pode ser feito de uma forma muito rápida, e o governo tem boa capacidade para fazer isso. E aí a gente tem um grande e bom exemplo, no caso brasileiro, que é a Receita Federal. A Receita Federal hoje é muito ágil, muito competente, consegue pegar os padrões de consumo. Se fala sempre que a gente está muito próximo de uma situação em que a Receita vai nos enviar a nossa declaração, a gente só vai validar e devolver, dada a capacidade. Então, o grande ponto fundamental que eu acho é que a gente tem que replicar esses bons exemplos nas outras áreas. E aí surge uma outra preocupação. Creio eu que grande parte do que foi apresentado aqui, apesar de ter uma boa origem de dinamizar, de reduzir os processos burocráticos, os exemplos que foram falados aqui, em grande parte, são voltados à atuação do cidadão. E a gente tem, do lado empresarial, uma outra grande preocupação, que é a atuação empresarial. São dois mundos muito diferentes. Enquanto o cidadão ele vai ficar lá na fila, situação amplamente indesejável, obviamente, para conseguir uma guia do INSS ou para fazer uma solicitação de aposentadoria, qualquer que seja o pedido, as empresas têm um custo burocrático muito alto. E a gente está falando em algo em torno de 2.000 horas por ano, um contingente de empregados contratados para tratar da burocracia extremamente caro e extremamente numeroso. Então, eu acho que é preciso também não deixar de voltar os olhos para a solução dos problemas empresariais. E aí, especificamente no caso do transporte, nós temos alguns exemplos que ilustram essas dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia. Vou pegar alguns exemplos que são bastante emblemáticos. A questão portuária e da cabotagem no Brasil. Nós temos a nossa balança comercial, ela é amplamente formada por produtos de exportação que passam pelos portos, né? Grande parte disso sai pelos portos. E qual é a situação que a gente tem hoje nos portos brasileiros? Nós fizemos um levantamento há alguns anos, para se ter uma ideia, para um navio brasileiro conseguir atracar ou desatracar num porto do Brasil, é necessária a apresentação de 40 documentos diferentes. 40 documentos diferentes. Pior ainda, esses documentos não são os mesmos documentos em cada porto. Então, pode ser que a documentação exigida no Porto do Rio seja diferente de Paranaguá, seja diferente de Suape. E isso, evidentemente, não passa impune. Cada atraso para a consecução desses
documentos para que o navio possa atracar, gera a hora de espera. E a hora de espera de um navio não é barata. A gente está falando algo entre 25 mil a 60 mil dólares por dia. E isso, a tradução prática, é menos 18 dólares para o exportador, que é a média. Então, o exportador, que poderia ganhar competitividade, ele acaba pagando um custo por conta da ineficiência gerada pela burocracia. Uma outra situação ainda no ambiente portuário. Os diversos órgãos do governo, Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, dependendo do tipo de mercadoria, em grande parte deles eles trabalham em horários diferentes. E eles não trabalham num esquema de 24/7. Então, às vezes, o navio chega, dependendo do horário ou do dia, ou se é um final de semana, ele não consegue fazer a movimentação, o embarque ou desembarque, por falta de documentação ou por falta do recebimento do agente público em cada porto. Um outro exemplo ainda no setor aquaviário. Existe um fundo de financiamento de embarcações no Brasil, que é o Fundo da Marinha Mercante. Ele é cobrado em cada valor de frete e ele é destinado a auxiliar o financiamento da produção local de embarcações no Brasil. Pois bem, outro levantamento que nós fizemos. Para se conseguir a liberação do Fundo da Marinha Mercante, são necessárias 20 etapas. São 20 etapas sucessivas de apresentação, de estimativas de custo, de processos, de documentações, de avaliação. E essas 20 etapas, elas consomem a bagatela de, em média, dura um processo nesse sentido, 25 meses. Com 25 meses, a gente está falando de 2 anos e 1 mês, dada a agilidade, é possível se encomendar um navio na Ásia e, com mais uns 6 meses, você recebe um navio pronto da Ásia. Então, a gente está falando de uma burocracia que gera atraso, que atrasa a promoção da indústria, da criação de empregos. Então, muitas vezes, esse tipo de situação parece que é um problema específico do transportador, mas não, a gente está deixando de desenvolver economia e tecnologia no nosso país. Um outro estudo que nós divulgamos agora, há 1 mês e pouco, foi um estudo bastante emblemático, que é relacionado a uma atuação municipal, evidentemente, mas ela é bastante ilustrativa, da restrição que os caminhões, que as municipalidades, que as prefeituras fazem do acesso ao caminhão, porque se tem a ideia equivocada que o caminhão é que é o grande gerador de tráfego nas cidades. Pois bem, nós avaliamos 11 regiões metropolitanas, foram 74 municípios, e nós encontramos 143 normas diferentes de restrição. Então, se restringe por peso, por número de eixos, por tamanho, por horário. E aí a gente vive uma situação esquizofrênica, porque para se chegar em determinado município, numa região metropolitana muito grande, você tem que passar por 4, 5 municípios, e cada um tem uma regra diferente. Pior, essas regras, grande parte das vezes, não estão publicadas. A gente fez acesso, busca na internet, essas regras não estão publicadas. A gente liga nas prefeituras e a gente ouviu, não, isso aí era da administração anterior, isso não está valendo, e está publicado. Então, assim, a geração de normas de burocracia no Brasil criou um ritmo autônomo, ela cresce por conta própria. Então, acho que essa iniciativa de debate ela é fundamental, porque a gente passe a vislumbrar isso como uma ação, de fato, que tem que ser perene, tem que ser uma preocupação constante, porque, volto a falar, isso gera empecilhos não só para os transportadores, para as atividades produtivas, eu acho que essa vai ser uma queixa comum, mas é preciso simplificar para que o país galgue posições melhores nesse ranking e, principalmente, gere oportunidades de melhoria econômica, de geração de emprego. Muito obrigado.